A Passagem, de Justin Cronin. Esse aqui é o 38º livro que eu li em 2021. E, terminando ele, eu somei a leitura de 17.040 páginas neste ano para o meu projeto de ler aí 36.500 páginas até o fim de 31 de dezembro, que seria por uma média de 100 páginas por dia. Bem, esse livro aqui, apesar da capa e do nome, ele não é um livro religioso. E, inclusive, a capa anterior, que tinha umas árvores, parecia até ainda mais religioso, como se fosse um lance estilo A Cabana. Mas não se trata disso, embora tenha um porém que eu vou mencionar ao longo do vídeo. Mas a ideia desse livro aqui é ser um livro de vampiros. É um livro de vampiros com vampiros bem violentos, digamos assim. E eu lembro de que o motivo de eu ter comprado essa saga, que eu comprei muitos anos atrás, para ser sincero, os 3 livros e eu só fui ler agora, deve ter, não chega até 10 anos não, mas tem muito tempo mesmo. Eu comprei por causa de Crepúsculo. Por quê? Porque Crepúsculo tem os vampiros de Crepúsculo são aqueles vampiros que brilham. E eu pensei, pô, esse livro aqui que saiu tem vampiros que tem uma abordagem de vampiros como criaturas violentas, destruidoras, praticamente selvagens. Aí eu pensei, pô, vai ser um contraponto interessante, vou pegar para ler. E acabei não lendo na época, só fui ler agora porque eu queria ler um livro grande, porque eu estava com muitos vídeos atrasados para gravar, então foi a minha escolha. Aconteceu mesmo com Super Redondo. Então acabei pegando esse livro para ler. Que foi um livro que eu gostei, mas eu não, assim, achei ele muito bom, não. Eu achei ele legalzinho, legível, legal esse livro, e terminei de ler, sabe, quando ali você termina de ler o livro, achou legal, achou umas coisas legais, gostou de alguns personagens, gostou de algumas coisas que o autor fez, mas o negócio tão assim, fraco que você nem fica muito com aquele sentimento assim, caramba, terminei de ler esse livro. Eu terminei de ler esse livro e pensei, acho que nem vou ler as continuações, vou doar tudo. Mas acabei que eu li as continuações, já li as continuações e em breve vou estar fazendo o vídeo delas também. Então, qual o lance desse livro? Bem, eu sabia que esse livro tinha vampiros que eram iniciados o vampirismo por causa de detentos no corredor da morte, ou seja, pessoas assim bem elementos bem periculosos, e isso foi tinha uma atenção que eu achei interessante, e que começaria uma onda de vampirismo através desses criminosos do Corredor da Morte, que de fato acontece. Só que tem um lance nesse livro que eu não sabia. Ele acontece em 2 tempos. No presente, mais ou menos no presente do livro, na verdade, quando ele foi escrito, e em um futuro de 100 anos depois de um apocalipse vampiro, digamos assim. A obra começa nos tempos contemporâneos, falando um pouco sobre uma garota chamada Amy, que é uma personagem que seria muito importante para a obra. Amy é uma garotinha de 6 anos, 6 a 8 anos, que ela é de uma mãe que acabou tendo que se voltar para a prostituição para sobreviver e criar filha. No entanto, a mãe dela acaba abandonando ela porque iria ser presa por um assassinato que cometeu para se proteger de um estupro. A Amy vai parar num orfanato e ela é recolhida depois de um tempo, depois de passar um dia com uma freira com quem ela teve uma grande sintonia, digamos assim, ela acaba sendo recolhida por 2 funcionários do FBI, inclusive um deles, o Brad Wolgast, que é um personagem muito importante, para ser levada para um experimento. Em uma instalação secreta dos Estados Unidos, no Colorado, se eu não me engano, eles estão fazendo pesquisas com um vírus. Uma equipe de cientistas que tinha feito uma incursão em alguma floresta aí da América Central, eles acabaram topando com um vírus, né? Eles estavam procurando por esse vírus, eu sabia exatamente que existia esse vírus, estavam querendo encontrar, toparam com um vírus antigo que parecia vir de sei lá onde, tinha relação com morcegos, tinha relação com algumas coisas que encontraram lá, e resolveram utilizar esse vírus que havia infectado um dos cientistas, chamado Fanning, amigo do cientista-chefe da operação, que era o Dr. Lear, e que nem do personagem de Shakespeare. E o Lear, ele fez experimentos com um amigo dele que ficou infectado e que se transformou numa criatura macabra. Essa instalação, então, com o apoio de setores meio secretos dos Estados Unidos, recrutaram criminosos que estavam no corredor da morte para serem inoculados com o vírus até se conseguir refinar
criar uma fórmula que fizesse com que esse vírus seja seguro. O Dr. Lear queria que usar esse vírus para trazer cura de doenças e, de certa forma, aumentar muito a vida, a expectativa de vida de todas as pessoas. E, no entanto, o governo dos Estados Unidos, obviamente, queria criar com eles super soldados. Através desse vírus, eles inocularam 11 criminosos no corredor da morte para em testes de irem aprimorando o vírus. Enquanto isso, o detetive Brad Wolgast e o seu parceiro, eles trabalham indiretamente para essa instalação, recrutando esses criminosos no corredor da morte. O Brad Wolgast trabalha no FBI há bastante tempo, ele passou recentemente por um divórcio, perdeu uma filha de 1 ano por causa de decorrência de complicações, e ele está numa situação bem complicada emocionalmente, mas ele ainda tem esse trabalho que é convencer esses criminosos no corredor da morte. Ele vai se encontrar com um criminoso chamado Anthony Carter. E o Brad Wolgast logo percebe que Anthony Carter é diferente dos outros criminosos que ele encontrou, porque basicamente percebe que o Anthony Carter não é culpado, ou pelo menos não é culpado da forma como os outros eram assassinos escrotos e pessoas imorais. Mas o Wolgast acaba convencendo o Anthony Carter a entrar por esse programa e leva ele para a instalação, manda ele para a instalação. E então recebe a mensagem: olha, você vai ter que recuperar mais uma pessoa aí onde você está, se não me engano é no Texas. Você vai ter que recuperar uma pessoa. E quem é? É uma garotinha de 6 anos. E aí o Brad fica tipo, caralho, uma garotinha de 6 anos? Tá bom, bora lá. Vai ele e o parceiro resgatam M do orfanato, depois de acontecer uma confusão lá no zoológico, que inclusive é importante essa confusão, eu vou comentar em breve. E acabam começando a levar a garota para a instalação. No entanto, o Brad ele sente uma conexão muito forte com a garota e vice-versa. E eles acabam entrando numa relação de pai e filha muito rápido, porque tem toda essa questão do Brad ter perdido a filha dele e tudo mais. E o Brad tenta fugir com a Amy. No entanto, ele acaba não conseguindo fazer isso, porque o pessoal da instalação encontra ele e leva ele, a Amy e o parceiro dele à força para a instalação, onde Amy é inoculada pelo vírus pelo Dr. Lear, que consegue fazer uma cepa mais pura do vírus e que não transforma ela em monstro, como aconteceu com os outros 12 pacientes, 13 com Anthony Carter, que foi levado para lá pouco depois. E esses pacientes, como eu falei, a pele deles fica muito dura, como se fosse toda nodosa, de vários dentes, sabe, pontiagudos. São uns vampiros, assim, um vampiro bem bestial mesmo, é o que eles são. E tudo parecia completamente seguro, só que não. Porque como o livro vai mostrando, na verdade, esses vampiros conseguem meio que influenciar a mente das pessoas que estão por perto e fazer com que ela acaba meio que fazendo com que elas abram todas as celas e tudo mais. Os vampiros fogem, e os vampiros fogem, Amy foge com o August e o apocalipse acontece. Os vampiros conseguem se sair e eles matam 9 pessoas em cada 10, e a 10ª pessoa eles só infectam, que se torna um novo vampiro pouco depois, e aí uma onda de destruição começa a devastar os Estados Unidos, levando ao fim dos Estados Unidos e da civilização humana para quem vive naquela região. E aí o livro solta para 100 anos depois, onde existe o lugar onde eles chamam de a Colônia. A Colônia é um assentamento na Califórnia com por volta de 100 pessoas, pouco mais de 100 pessoas. E eles vivem num lugar meio que fechado, rodeado por muralhas e que tem poderosos refletores que servem para à noite afastar os vampiros. Nesse lugar, diversos personagens, incluindo Peter Jackson, Michael Fisher, Sarah Fisher, Peter Jackson, que é um sentinela, ele é uma das pessoas que trabalha no muro, vigiando para que os virais, que como eles chamam os vampiros, não ataquem. Na verdade eles atacam, mas os vampiros eles ficam meio que recuados por causa da iluminação e conseguem ser abatidos. E para matar um vampiro desses, você tem que mirar no meio do peito ou no céu da boca. Então é bem complicado, até porque eles não têm armas de fogo, apenas bestas e facas e arcos. Então é um negócio assim bem rústico. Também tem Michael Fisher, que é um engenheiro, ele trabalha na questão da manutenção das luzes e de tudo mais de tecnológico que existe por lá. Sarah Fisher, a irmã de Michael, que é uma enfermeira. A Alicia, que também é uma sentinela e é tipo uma personagem
combativamente o autor se esforça para colocar ela como super foda, e alguns outros personagens que vivem nesse lugar, essa colônia, e sobrevivem completamente isoladas. Eles acham que são os últimos humanos dos Estados Unidos, talvez os últimos do planeta, e vivem uma vida bem frugal, saindo das muralhas de manhã, se cercando dentro da colônia de noite, uma vida assim bem assustada em que a expectativa de vida é bastante baixa, porque os vampiros não saem de dia, mas eles não viram pó no sol, eles só ficam bem lentos, bem, com, sabe, com complicações, mas ainda assim letais, e se em lugares sombreados, com muita sombra, como por exemplo uma mata, os vampiros ainda podem aparecer de dia e matar pessoas, e até muita gente, uma quantidade razoável de gente ao longo dos anos morreu de manhã, embora de noite a coisa seja mais complicada. E conforme esses personagens vão ficando sabendo, o livro vai mostrando a vida desses personagens, e a forma como ele vai mostrando esses momentos é bem interessante mesmo, como ele vai apresentando essas situações. Só que tem um problema. O Michael Fisher, ele sabe que as luzes eles vão se apagar. As baterias deles já não estão aguentando mais, e em breve as luzes vão se apagar e todos eles vão morrer porque os vampiros vão atacar. Então eles precisam de uma solução, mas isso é secreto, ele não contou isso para muita gente. Apenas para Theo, o irmão de Peter Jackson, e basicamente ele, para não causar pânico na cidade. No entanto, esse pânico acaba sendo formado, porque lentamente as pessoas vão começando a se comportar de uma forma estranha. É, um dos líderes lá, como se fosse o prefeito do lugar, começa a se comportar de forma estranha, outros personagens vão começando a se comportar de forma estranha, e diversos problemas sociais vão ocorrendo nesse lugar. Parecido com Sob a Redoma, que eu li logo antes de A Passagem, mas não fica assim, não é nenhuma imitação, nada do tipo. Então essas pessoas vivem isoladas no mundo pós-apocalíptico, sem contato com nenhum ser humano, sem contato com a tecnologia que permite que eles sobrevivam falhando, e sem armas muito apropriadas, embora eles achem logo armas de fogo, que o pai do Peter Jackson tinha encontrado em alguns lugares lá, em um bunker dos Estados Unidos, e logo acontece uma grande novidade, que depois de muito tempo eles encontram uma nova pessoa. Uma garota, a garota de lugar nenhum, como é chamada, que veio do nada, que Peter Jackson tinha encontrado, que conseguiu esconder eles dos virais de uma forma assim fabulosa, digamos, e que estão fritando alguma coisa aqui em casa e tá cheiro bom, parece pastel. Vou terminar esse vídeo e vou ver o que é. E que meio que chega no lugar e deixa o lugar em polvorosa, e que meio que acelera algumas complicações que acabam fazendo com que Peter Jackson, os amigos deles, que além dos que eu falei incluem Hollis e Cano Longo, que é um garoto divertido, e além dessa garota, fogem da colônia e começam a empreender uma viagem para o Colorado, onde estava tendo onde o Michael Fisher, que começou a fazer uma torre de rádio improvisada, que era proibido, mas ele sabia desse problema da luz, então precisava ver se tinha comunicação em algum lugar. O Michael encontra um chip no pescoço dessa garota que se comunica diretamente com essas ondas de rádio. Na verdade, eram as ondas de rádio que ele estava ouvindo, era do chip dessa garota, que estavam sendo emitidas, basicamente. Não, tinha outro lugar também, mas eu acho que o chip estava retransmitindo, alguma coisa assim. E é basicamente um chip dizendo: se você encontrou essa garota, traga ela para tal lugar, instalação de pesquisa e etc, etc. Eles logo percebem que M, que obviamente é M, ela tem uma ligação com seja lá o que aconteceu para o mundo estar desse jeito. E veem nisso uma missão de chegar até essa instalação, descobrir por que levar M até lá, já que podem ter pessoas, cientistas, militares, exércitos, onde eles poderão descobrir uma forma de salvar aonde eles vivem. E nisso eles saem pelo, pelo mundo, não, pelos Estados Unidos, indo para o Texas, indo para um bunker se armar, passam por Las Vegas, vão para o Texas, encontram outras comunidades de humanos e vão descobrindo alguns segredos sobre esse mundo em que eles vivem. E claro que Amy, uma garota misteriosa, que ela não é percebida pelos vampiros, consegue até esconder eles por algum tempo, é uma personagem que
já está viva há mais de 100 anos, porque foi inoculada com vírus, então muito gira em torno dessa identidade dela. Eu demorei muito explicando a história toda, porque como é um livro grande, ele tem duas metades, e uma precisa de contexto da outra, eu precisei falar muita coisa. Mas enfim, o lance é, o livro é divertido, essas partes que mostram a questão de como vivem o pessoal da parte pós-apocalipse é interessante, e foi uma leitura que, em geral, eu gostei. No entanto, ela tem diversas fraquezas que eu acho que deixam muito prejudicam a obra em geral. Primeiro porque todo esse lance dos vampiros é interessante, esses vampiros mais selvagens, mais bestiais, mas eu acho que assim, os vampiros são muito apelões. Eles basicamente encostam uma pessoa e a pessoa explode em sangue e vísceras, porque os vampiros são muito fortes, os vampiros são muito apelões e tudo mais. Isso é um problema, porque quando você cria uma criatura tão poderosa e tão ágil, e tão forte, e tão invulnerável, você cria uma série de situações em que é simplesmente forçada a sobrevivência dos personagens. Então fica muito aquilo. Vários momentos aparecem vários vampiros, mas miraculosamente eles sobrevivem. Em outros momentos aparece um vampiro e a pessoa não tem chances. Então fica um negócio muito desequilibrado que é difícil do autor conseguir gerenciar. E isso fica bem latente. Que é difícil lidar com criaturas assim que são tão fortes, porque em vários momentos você vai ter que deixar elas tão fracas. E em geral, apesar de serem vampiros, se comportam muito como zumbis, né? Assim, eles são vampiros, tem questão do sol, transmitem a doença deles, mas eles são basicamente zumbis super fortes, super com pulos super altos, super velozes e que acabam transmitindo o vampirismo, o vírus para outras pessoas. Mas não é só isso, porque como o livro vai mostrando, tem outros segredos por trás disso, como inclusive a questão daqueles 12, as 12 primeiros cobaias, que são os 12, inclusive a continuação desse livro se chama Os 12, que tem questões a mais. Então, assim, não são vampiros simples e também não são 100% aquele zumbi. Embora tem muitas coisas parecidas com zumbis mesmo, inclusive vai ficando mais parecida com zumbis super fortes. Mas isso não é uma questão assim que eu achei tão problemática. Mais problemática é a questão deles serem tão apelões e deixar complicada a questão, como gerenciar eles. Outro ponto é que eu acho que o livro ele se perde um pouco quando ele tenta fazer duas coisas. O autor passa bem umas 300 páginas no passado, contando a história de Amy, que obviamente vai ser uma personagem salvadora messiânica escolhida, já que dedicou tanto tempo para mostrar ela como sendo uma pessoa que tem um vírus, como sendo uma pessoa completamente diferente, como sendo uma pessoa que vai ser muito importante. E sinceramente eu não gosto disso, eu acho besta, eu acho fraco. Mas foi o que foi utilizado aqui e acaba sendo que a personagem adquire esse negócio de a escolhida, que eu acho meio bem brega. E o livro, mas o problema principal não é esse. O problema principal é que o livro tem 800 páginas e 300 páginas ele gasta falando sobre o passado. Então o que acontece? O leitor, ele começa vendo todas as respostas. Começa vendo de onde vieram os vampiros, começa vendo qual foi o cientista que fez os vampiros, começa vendo quem são os principais cobaias, começa vendo quem é Amy, a história da Amy, da onde Amy veio, e você sabe assim, pô, legal, o Apocalipse começou assim. E seria até legal se fosse um livro inteiro falando sobre aqueles primeiros momentos do Apocalipse, seria muito bom. Só que aí, como você dá aquele salto temporal para mostrar o pós-Apocalipse, isso acaba ficando perdendo um pouco da força. Por quê? Porque aí você mostra personagens de 100 anos depois que não sabem nada sobre esse passado e não tem como saber. Eles vão descobrindo ao longo da história. Só que você, leitor, já sabe tudo. Então as descobertas do personagem não é nada que vai ser surpreendente para você. Você já sabe tudo que tem para ser descoberto, basicamente. Claro que tem um segredo ou outro, uma coisa que vai ser revelada, mas em geral, todos os grandes, assim, as grandes coisas que poderiam ser interessantes, do tipo, os personagens, caramba, foi assim que o mundo acabou, e o leitor, nossa, foi isso que aconteceu, você fica assim, do tipo, é, eles descobriram agora o que eu já sabia nas primeiras 50 páginas. Então perde muita força das revelações, perde muita força de você estar no mundo pós-apocalíptico e descobrindo junto aos personagens aquela realidade, porque você já sabe o que formou aquela realidade. E é por isso que a melhor parte desse segmento pós-apocalíptico é a colônia, porque o autor vai se dedicando a mostrar como a colônia funciona, como ela foi criada, como são a vida ali, como são as pessoas que vivem ali,
para depois os personagens abandonarem o lugar porque faz parte da história essa jornada para o Colorado, para uma estação de pesquisa. O que acaba fazendo com que boa parte de explicar a realidade desses personagens perca força, porque eles nunca mais vão estar naquela realidade novamente. Como o livro deixa muito claro, isso é bem rápido. Então eu acho que muito do que a obra vai estabelecendo perde a força muito rápido, apesar de serem ideias legais, elas perdem a força muito rápido e fica parecendo que o autor não soube utilizar. O autor tem boas ideias, ele até escreve bem, eu gostei da escrita dele, embora não seja exatamente a minha preferida, assim, eu acho que ele é um pouco mais leve em alguns aspectos do que poderia, algumas coisas assim ficam muito abreviadas, mas eu acho que tem personalidade no jeito que ele escreve. Lembra bastante Stephen King com um pouco mais de thriller, só que ainda assim achei bem legal. Só que em questão de estrutura, a forma de apresentar o roteiro e o mundo, parece que tudo que ele faz vai perdendo a força porque ele não soube utilizar esses elementos e quis escrever o passado e o futuro, e acaba que de um lado você não vê o desenvolvimento total da coisa e do outro você não tem mistérios, não tem respostas, não acompanha a jornada de descobrimento dos personagens. E os personagens estão numa jornada de descobrimento. Então, se o livro começasse no pós-apocalipse, com os personagens não sabendo nada, e Amy aparecendo, e eles, caramba, quem é Amy? E eles vão descobrindo quem é Amy aos poucos, vão descobrindo mais sobre o mundo que eles vivem aos poucos, já que eles mal sabem quase o que aconteceu, eles não sabem nada do negócio de pesquisa, não sabem dos vampiros, sabem que antes existia os Estados Unidos, mas em geral eles sabem muito pouca coisa. Eu acho que seria um livro muito melhor, muito, muito melhor mesmo, com as páginas dele usadas de forma muito mais eficiente. No entanto, não foi o que aconteceu. E a questão de religiosidade, que tem aqui em a passagem, essa religiosidade existe. Eu até fico muito preocupado com ler as continuações de como o autor vai usar isso, porque é o seguinte, antes mesmo da Amy ser inoculada com o vírus, você já vê algumas coisas sobrenaturais, como por exemplo, ela consegue falar com animais. E isso você já fica assim, ok, por que ela fala com animais? Eu sei que vai ser um livro de vampiro que tem um lance de um vírus, mas por que ela fala com animais? E tem a questão da freira, que é a freira Lacey, que fala com ela, e a freira basicamente recebe meio que mensagens que ela acredita ser divinas, falando que ela precisa ajudar a Amy, que todo mundo vai morrer. Então fica assim, tá, é um livro sobre vampiros que vem de um vírus, ficção científica, então por que essas mensagens divinas? E depois um personagem que não tem nada a ver, que não é nada religioso, ele ouve um barulho lá fora, aí o captor dele diz, o que foi isso? Aí ele fala, ela chegou, eu senti ela chegando, eu ouvi uma mensagem que me disse que ela estava chegando, e eu preciso ajudar a Amy, porque do nada eu mudei e agora eu ouvi uma mensagem de Deus. Ele não fala literalmente isso, mas é basicamente isso. Então, existe muita religiosidade nesse livro, e eu acho que isso enfraquece um pouco o mundo que é criado, porque cria um sobrenatural que não tem uma base na história, que funciona literalmente como Deus ex machina, sabe? Por que essas pessoas estão se comportando dessa forma? Por que isso? Uma mensagem divina, e não tem uma explicação para a trama. É só uma religiosidade que o autor quis colocar em que não tem uma função na trama, além de ser uma resposta fácil para as coisas. E assim, não é uma questão de não pode ter religiosidade nas obras. Eu acho legal quando tem personagens que são religiosos e que acreditam na religião deles, mas claramente não é só uma história de ficção científica. Tem aqui a questão da religião e uma mãozinha de Deus guiando as coisas, ou pelo menos a mãozinha de alguma entidade metafísica guiando as coisas. Afinal, tem personagens que recebem mensagens que vêm de lugar nenhum. Tem um momento no final do livro que é bem assim, passagem para o paraíso, purgatório, libertação de almas. E tem essas mensagens. Tipo, a freira eu até conseguiria entender, mas tem um personagem que é o parceiro de Walgast, que ele no momento se comporta de uma forma que você fica assim, recebeu mensagem divina, fica muito aspecto disso, e que não sinto que tem lugar em quase todo o resto da trama, que se propõe a ser uma história sobre criminosos que foram inoculados com vírus, que traz vampirismo e destruição da sociedade. Então, esse aspecto, a forma como foi trabalhado, só enfraqueceu a obra e só traz ainda mais a ideia da Amy ser uma messias escolhida. Então, esse foi um aspecto que eu acho que prejudica bastante a obra. E, novamente, não é por ter a religiosidade na obra, é a forma como ela foi trabalhada como uma força que move os personagens em uma forma a criar uma explicação fácil e rasteira
de por que eles se comportam de uma forma, por que eles estão se comportando de uma forma, e traz muita questão, sabe, aquele destino manifesto, vai acontecer isso porque está escrito, é a impressão que faz, e isso é muito pobre numa narrativa fictícia. Mas, enfim, foi uma obra que eu gostei de ler, mas um livro que, no fim das contas, eu achei que tem diversos pecados, apesar de alguns pontos interessantes. Então, se eu recomendo, não recomendo. Assim, eu gostei da leitura, eu gostei de alguns elementos que o autor colocou, mas eu acho que o autor não consegue criar muita tensão. Em momento nenhum eu senti assim, caramba, o que vai acontecer? Pra mim era tudo muito óbvio que ia acontecer, tudo muito simples, e não acho um grande livro, tirando em tamanho, né, já que são 800 e poucas páginas. Só quem gosta muito, muito, muito de vampiro e quer leitura de vampiro, talvez valha a pena. Mas quem, assim, quero ler um bom livro, não acho que vale a pena não passar por essas 800 e tantas páginas. Pelo menos eu não achei que vale a pena. Como eu disse, coisas interessantes, mas outras tantas coisas mal feitas. E não é o pior livro que eu li esse ano, mas provavelmente vai ficar entre os mais decepcionantes. Mas por enquanto é isso, vou ficando aqui, espero que tenham gostado do meu vídeo, que já ficou grande demais, e até a próxima.